Um dos legados deixados pelo Papa Francisco em sua passagem pelo Vaticano foi a defesa do meio ambiente. Foram inúmeras as situações em que o pontífice destacou a urgência da crise ambiental e a necessidade de ações conjuntas entre os países. E para falar desse legado, nós vamos conversar também ao vivo, direto de Roma, com o Virgílio Viana. Ele é superintendente-geral da Fundação da Amazônia Sustentável e o primeiro brasileiro a integrar a Academia de Ciências Sociais do Vaticano. Muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Linha de Frente. Gostaria já de começar perguntando sobre essa ligação entre a Igreja, também o apelo global ao meio ambiente. E vamos seguir acompanhando a coletiva de imprensa, porque aí se tiver algo importante, eu vou pedir para interrompê-lo também, para a gente seguir aqui, dando toda a amplitude, né, dessa cobertura envolvendo a morte do Papa. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês hoje. E a mensagem que eu trago é uma mensagem de quem não só admira o trabalho e o legado do Papa Francisco, mas também de quem teve a oportunidade de conviver com ele em diversos momentos. Participei de diversos seminários onde o Papa sempre aparecia para dar sua mensagem e trocava ideias com os membros da Academia de Ciências Sociais. E a mensagem que fica é de um Papa que conseguiu formular um pensamento baseado no conceito da ecologia integral que conectou os temas mais desafiadores da humanidade na atualidade. E dentre esses está o tema das mudanças climáticas, e ele foi um fervoroso defensor de ações urgentes para enfrentar a emergência climática global, e as suas relações com a pobreza. Ele teve um papado muito conectado com o tema da pobreza, a própria escolha do nome Francisco está ligada a essa opção de dar ênfase à questão da pobreza. E o Papa Francisco, portanto, para nós que estamos na área do meio ambiente, ele representa uma luz, uma referência conceitual que vai além da religião católica. Ele fala da questão ambiental de uma maneira muito mais ampla, envolvendo todas as religiões. Aliás, o olhar dele era um olhar global e conseguindo colocar a devida ênfase na necessidade de mudarmos de uma maneira profunda a economia, de mudarmos os modos de vida, de mudarmos os padrões de consumo e os sistemas de produção. E talvez esse tenha sido um dos maiores legados que o Papa nos deixa. Gostaria que você, então, enfatizasse quais foram as principais ações, até mesmo as principais mediações que o Papa Francisco interveio junto à Igreja. Eu diria que talvez uma que merecesse uma atenção especial é a intervenção no que diz respeito à Amazônia. O Papa conclamou um sínodo especial sobre a Amazônia. E nessa iniciativa ele deu um passo muito importante em valorizar e defender os direitos dos povos indígenas e das populações tradicionais como fundamentais para a conservação da floresta e a conservação da Amazônia. O Papa muito bem enfatizou que é essencial para enfrentar a crise climática global. E nas palavras do Papa, essa crise climática é a emergência e a urgência mais relevante que temos hoje. E nesse contexto, talvez valha salientar também a importância que o Papa teve para todo o processo de negociação sobre as mudanças climáticas globais. Vale lembrar que a encíclica Laudato Si, que foi uma das principais contribuições do Papa nesse tema, foi promulgada logo antes do Acordo de Paris, em 2015. Foi lançada na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, em setembro, e a COP de Paris, que deu origem ao Acordo Histórico de Paris, foi realizada em novembro. Então, agora que o Brasil se prepara para sediar a COP30,
esses dois fatos são muito relevantes. De um lado, a contribuição do Papa sobre as mudanças climáticas, apoiando todo o processo que deu origem ao Acordo de Paris. E de outro, a Amazônia, uma vez que a COP será a COP da Amazônia, que tratará das mudanças climáticas globais. Então, o Papa foi um ator muito importante nessas discussões internacionais, e eu diria que a COP de Belém, ela terá que render uma homenagem ao Papa, que sem dúvida alguma estaria presente e participando de todas as discussões nessa COP, caso ele estivesse com saúde e ainda aqui conosco. Então, eu acredito que esse legado do Papa, ele vai se ramificar por muitos caminhos, mas talvez um dos caminhos mais relevantes seja a COP30, que será realizada em novembro desse ano em Belém. E eu acredito que a sociedade brasileira como um todo, ela deva prestar uma reverência especial, porque a defesa da Amazônia viva, da forma que foi feito pelo Papa Francisco, é essencial para o futuro do Brasil. Nós não teremos um país próspero se nós destruirmos a Amazônia. Nós dependemos da Amazônia para manter o regime de chuvas, que alimenta a nossa agropecuária, que alimenta a nossa geração de energia hidrelétrica e que alimenta também de água as nossas cidades. Então, tudo isso foi articulado pelo Papa de uma maneira muito sólida. Vale lembrar também que o Papa se posicionava diante de temas complexos como esse com uma forte base científica. Foram as academias de ciência, e são duas academias, eu faço parte de uma delas, que reúnem cientistas de todo o mundo, vários ganhadores de prêmio Nobel, e que dão, portanto, uma solidez em tudo aquilo que o Papa argumenta. O Papa faz uma leitura do mundo à luz do Evangelho, de um lado, e também apoiado pela ciência. Isso faz do Papa Francisco uma voz extremamente forte, que vai, como disse anteriormente, muito além das fronteiras do catolicismo. Ele falou de temas que vão, inclusive, afetando sociedades que são de outros credos religiosos, como é o caso de Mianmar, onde ele foi muito incisivo na defesa dos direitos das minorias muçulmanas que estavam sofrendo um genocídio. E ele foi lá e levantou a voz a favor desses segmentos da sociedade de Mianmar. Portanto, eu acho que, além da dimensão ecológica e ambiental, tem uma dimensão humanista extremamente importante no legado do Papa Francisco. Sem dúvida, Virgílio. A gente continua a nossa conversa, mas sem antes ativar de novo o Thiago Oberheit, que está acompanhando todos os detalhes nessa cobertura, inclusive trazendo o contexto, Thiago, a previsão de que seja realmente divulgada a questão de qual foi a causa da morte do Papa Francisco, não é isso? A agência do Vaticano, o Vatican News, informa que daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, horário aqui do Brasil, horário de Brasília, será anunciada a causa da morte do Papa Francisco, mas a imprensa italiana, os jornais principais já adiantam a informação com muitas fontes, claro, do próprio Vaticano, dizendo que o Papa, durante a madrugada aqui do Brasil, teve um derrame cerebral. De qualquer forma, a gente aguarda a informação oficial e até uma outra informação para vocês aí que estão discutindo esse assunto na mesa do Linha de Frente. Não há ainda qualquer data para o conclave, porque há uma expectativa de que o corpo do Papa Francisco no caixão estará já para a visitação, aberto à visitação a partir de quarta-feira. Isso pode se estender até o domingo. Depois tem todo o funeral, ele não será enterrado como outros papas foram enterrados no local em que eles foram enterrados. Há uma cerimônia que talvez seja mais diferente, seja diferente em relação aos outros, e aí depois começa todo o processo do conclave para a escolha. Então não há data ainda para o conclave, e na lista, na lista dos 12 cotados para
ser o sucessor do Papa, a maioria vem da Europa. No entanto, a gente sabe que o próprio processo de escolha do Papa Francisco, o professor Furriela sabe bem também, e os outros colegas da mesa, a escolha dele em 2013 também foi uma surpresa. Ele estava lá, claro, relacionado entre os possíveis papas, mas muita gente não acreditava que seria um Papa não europeu e ainda mais um Papa que viesse aqui da América do Sul, da América Latina. Então, ficam essas surpresas para os próximos dias e a gente vai acompanhar, meu caro David de Tarso. Sem dúvida alguma, seguimos aqui na cobertura, então.